profético foi levantado nesse lugar. E uma capacidade criativa do Senhor foi plantada no seu coração. E eu quero dizer para você que você não vai voltar hoje dessa igreja da mesma forma que você chegou. Talvez você chegou aqui cansado, talvez você chegou aqui aflito, talvez você chegou aqui molhado, né? Talvez você chegou aqui triste, desanimado, mas eu quero já começar a profetizar na sua vida que a forma como você chegou não vai ser a mesma forma que você vai sair, e um mover profético do Senhor vai começar a se levantar dentro do seu coração neste lugar. Eu quero dizer para você que quando nós abrimos a nossa boca e nós começamos a declarar palavras que o Senhor começa a tocar em nós, nós construímos um altar. E talvez você chegou aqui neste lugar e nem é isso que eu vou falar, mas talvez você chegou aqui neste lugar com um altar estabelecido no seu coração já, com um altar levantado na sua vida. Eu não sei, eu não conheço você 100%, mas talvez você chegou aqui com um altar de frustração já levantado, ou você chegou aqui com um altar de ocupação, com um altar de distração, com um altar de carreira, com um altar de preocupação com a dívida, de preocupação com o trabalho da escola, de preocupação com o casamento. Talvez você chegou aqui com N altares levantados no seu coração que roubam e tiram o foco do Senhor na sua vida. E muitas das vezes tem altares que nós levantamos que impede, comigo, tem muitos altares que eu levanto que impede o Senhor de se sentar, de reinar a minha vida. Porque no Antigo Testamento, quando era levantado um altar, esse altar ele tinha uma finalidade. Qual que era a finalidade do altar? Para poder sacrificar, para poder oferecer algo assim. E fique em paz, eu não estou falando sobre dízimo e oferta agora, mas eu quero dizer que a sua vida, ela é um sacrifício vivo e é colocado diante de um altar. E a grande questão que é levantada, pelo menos é o que eu fico mais em crise na minha vida, é qual é o altar que eu estou levantando para Deus. Quando Deus se aproxima, qual que é o altar que Ele chega de encontro? Porque Deus não vai receber nenhum tipo de sacrifício, ou seja, Deus não vai receber a sua vida se for qualquer um altar que você levantou, se não foi o altar que Ele pediu. Quando nós olhamos para Caim e Abel e nós vemos que Deus não recebeu a oferta de Caim, por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Nós já aprendemos sobre isso. Porque Abel sacrificou das ovelhas, ou da ovelha, do carneiro, que seja, mas do rebanho. Mas Caim não, e o que Deus queria era animal, não era fruta nem semente. E quando nós somos como Caim e levantamos o altar que queremos, oferecemos o que queremos, Deus, quando se aproxima, Ele não recebe, e isso frustra o nosso coração. E às vezes nós falamos assim: poxa, eu acho que Deus não me ama mais, eu acho que Deus não me escuta mais, eu acho que Deus não me vê mais. Só que o problema não é Deus, o problema também não é a igreja, o problema sou eu, porque o altar que eu levantei não é o altar que Deus vai receber o sacrifício. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria muito que você conectasse agora todo o seu entendimento, toda a sua vida, todo o seu coração para o que vai ser falado aqui. Porque talvez, como eu nunca ouvi falar essa mensagem, você nunca mais escute ela. E como nós já liberamos e se movemos do Senhor, você possa estar em espírito, em intercessão, para que quando o Espírito se aproxime, você não perca Ele de vista. Porque pode ser que daqui a pouco o Espírito Santo tome o irmão que está do seu lado. Se você estiver desatento, você vai perder a bênção. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: se o Espírito Santo te tomar, se o Espírito Santo pegar você, não se esqueça de mim, transborde sobre a minha vida também. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler Amós capítulo 3, versículo 7. Eu prometo que hoje eu vou ser rápido. Alguns irmãos têm reclamado que eu demoro muito quando eu vou pregar. Falou, Raul, falou. Amós capítulo 3, versículo 7. É só esse versículo que nós iremos ler hoje. Então eu gostaria que você pudesse ler com a melhor entonação, com a sua melhor voz, com toda a sua força, de dentro do seu coração, como um coral. Pode ser? Amém. Entregar isso aí. 1, 2, 3 e...
Dá para ser um pouquinho melhor. Você está aqui? Quantos estão aqui? Dê um amém. Isso aí. Então vamos lá, todos juntos. Pode ser? 1, 2, 3 e... Por acaso, Senhor Deus, faz alguma coisa sem revelar a seus servos, os profetas? Isso é uma Pergunta. Isso é uma pergunta. E qual que é a pergunta que ele está perguntando? Então agora a gente lê como pergunta. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Ou seja, ele está perguntando, Deus faz algo antes de revelar aos profetas? Faz ou não faz? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença agora, Espírito Santo de Deus, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, pedindo para que o Senhor incline os seus ouvidos, os seus olhos ao nosso favor. Deus, nós estamos aqui diante de Ti mais uma vez, para sermos ministrados pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz sobre a nossa vida. Deus, nós precisamos Te ouvir mais uma vez. Senhor, na verdade, o maior desejo dos nossos corações nessa noite é de ouvirmos a Tua voz, é de ouvirmos, Senhor, os Teus conselhos, é de ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Senhor Jesus. Deus, nós queremos ouvir o caminho que o Senhor já preparou para nós queremos ouvir e entender, Pai, as estratégias, Senhor, e os planos que o Senhor já desenhou sobre a nossa vida. Então, Senhor, destrava os nossos ouvidos, os nossos olhos e a nossa mente. Senhor, arranca de nós todas as distrações que nos atrapalham e que nos impedem de encontrarmos o Teu coração e de sermos tocados pela Tua palavra. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, todo espírito de cansaço, que ele fique daquela porta para trás, porque neste momento o Teu Espírito Santo possa vivificar as Tuas forças sobre nós. Em nome de Jesus, repouse sobre nós a Tua atenção, Senhor, para que nós possamos, descansados, Pai, e atentos, entendermos a Tua palavra e a Tua mensagem, em nome de Jesus. Assim nós Te oramos e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Então, a igreja, existe uma pergunta que ecoa no coração de muita gente, inclusive no meu coração: será que Deus ainda fala? Você pode repetir isso comigo? Será que Deus ainda fala? Você pode perguntar para o seu irmão, pergunte para ele: será que Deus ainda fala? Nós vivemos em meio a uma geração, não só a geração, mas em meio a um cotidiano tão barulhento. As redes sociais, as opiniões, a ansiedade, ao excesso de informação, a tristeza, ao desânimo. Existem tantos barulhos, existe tanto ruído externo que ecoa no nosso ouvido, na nossa mente e na nossa cabeça, que pelo menos eu me pergunto: será que Deus ainda fala? Porque, meu irmão, para pensar. Eu acredito que todo cristão, quando começa a sua caminhada com o Senhor, ele pensa que quando Deus vai falar com ele, Deus vai falar assim: Diá, não é assim, né? Diá, como tu estás, meu filho? E não é bem assim que Deus fala. Às vezes, na sua percepção, Deus falou desse jeito com você. Mas nós sabemos muito bem que Deus, ele não fala assim. Como é que Deus fala? A gente no trânsito, escutando um louvor, e o Espírito Santo ministrando, constrangindo o nosso coração. E quando você menos vê, que você olha no retrovisor, a lágrima já está caindo. É quando a gente está em casa, lavando louça, no nosso cantinho, pensando, porque muitas das vezes, eu vou falar nós porque eu lavo louça, tá bom? Amém, mulheres? Amém? Eu lavo louça também, bom?
Ó a felicidade. Só não lava a louça o Raul, porque muitas agências, muitos compromissos pelo dia. A felicidade. Mas quando eu casar, vou comprar uma lava-louça. Porque eu já lavei louça demais na minha vida. Antes de eu casar. Eu digo de lavar louça, eu vou contar um testemunho, porque toda vez que, pelo menos comigo, né? E eu lembro minha mãe sempre dando esse testemunho, que Deus vai falar com ela, ela sempre está num lugar específico. E meu irmão, poderia ter em milhares de lugares. Poderia estar no pé do monte, lá em cima do monte, poderia estar dentro da igreja, poderia estar numa missão, poderia estar no evangelismo, poderia estar numa libertação, poderia estar num momento de louvor, de adoração, poderia estar em muitos lugares, mas ela sempre falava para mim: filho, hoje Deus falou comigo. Eu falei: sério, mãe? A senhora estava no devocional, no jejum? Não, filho, eu estava lavando louça e o Senhor se aproximou e ministrou. E eu quero dizer para você que grande parte das vezes, quando Deus for encontrar a nossa vida para derramar algo, você não vai estar lendo a Bíblia, você não vai estar de joelho orando, você não vai estar no monte, você não vai estar na igreja. Muito provavelmente, para quem é jovem, você vai estar na escola, porque a nossa primeira casa é a escola ou a faculdade, não é a nossa casa. Porque nós passamos mais tempo do dia na escola ou na faculdade do que em casa. Para quem trabalha, muito provavelmente vai ser no seu trabalho, porque o seu trabalho é a sua primeira casa, porque você passa mais tempo no seu trabalho do que na sua casa. Você só vai para casa para dormir ou multiplicar, como o Senhor mandou. Mas para entender que quando Jesus, o Cristo, o Espírito Santo, ele se aproxima para derramar algo precioso na nossa vida, a gente não vai estar em espírito, a gente não vai estar no lava-cheiro. Nós vamos estar muito provavelmente executando a tarefa do serviço, fazendo uma atividade da faculdade, discutindo com o irmão da empresa, dando a fechada no caminhoneiro que acabou de xingar você todinho no trânsito. Essa raça tá ligado, que misericórdia, esses irmãos aí, olha. O que eu quero dizer é: será que, e a gente se pergunta, será que Deus não está falando? Ou será que eu estou ocupado demais durante o meu dia e eu não estou ouvindo? Já faz alguns dias, acho que uns 3 dias, que eu estou vivendo trancado no meu quarto. 3 dias, estudando, consumindo, aprendendo. E aí hoje eu passei praticamente a minha tarde toda estudando, ouvindo algumas coisas, parando para pensar, escrevendo e desescrevendo e rasgando e tal. Eu falando assim: meu Deus, o que eu não estou tendo nenhuma ideia? Aí o Espírito Santo: não é que você não está tendo nenhuma ideia, é que você não está sensível ao ponto de ouvir o que eu quero que você fale para eles. Será que você está me ouvindo? Eu falei: é isso que o Senhor quer. Porque os ruídos externos e o barulho externo tem deixado a gente tão surdo, ao ponto da gente não ouvir aquele que nos ama mais do que tudo, aquele que nos chamou para que a gente pudesse viver o extraordinário. E eu parei para pensar: quando que um filho para de escutar o pai? Quando que um servo para de escutar o seu Senhor? Quando que um profeta para de escutar Deus? Mas eu quero dizer para você que, mesmo com tanto barulho, mesmo com tanto ruído, mesmo com tanta coisa, pode ser que às vezes você nunca ouviu a voz de Deus. Porque o maior perigo não é quando Deus está em silêncio, mas é quando Deus está falando, mas ninguém está ouvindo. O maior perigo da nossa geração, o maior perigo da minha geração, não é Deus em silêncio, é Deus falando e a gente não ouvir. E às vezes uma grande manifestação de Deus, um grande grito de Deus, uma grande palavra de Deus na nossa vida é um grande silêncio. Você acredita? Porque até em silêncio Deus está querendo responder algo para nós.
Nós costumamos dizer, pelo menos eu costumo dizer bastante para os meus discípulos, que quando eu não tenho paz, não é de Deus. Sim ou não? Sim. Muitas das vezes nós vamos querer alcançar algo, viver algo, coisas na nossa vida, entrar em projetos, construir coisas, e a gente fala, meu Deus, será que é de Deus? Será que é de Deus? E a gente ora, a gente chora, a gente chama, a gente clama, e parece que a gente não está ouvindo a Deus, e parece que Deus está em silêncio, sim ou não? Sim. Mas dentro do nosso coração existe um desconforto, existe uma tristeza, existe uma confusão, existe uma desconfiança que você fala assim, nossa, se fosse uma coisa tão certa, tão boa, eu estaria em paz. E aí eu quero dizer que Deus já respondeu todas as suas perguntas e questionamentos, Aleluia, Jesus. mesmo Ele não tendo falado nada. Verdade. Pera, é Deus que não está falando ou sou eu que não estou sensível? O problema não é que Deus parou de falar. O problema é que nós muitas das vezes paramos de discernir aquilo que Deus está querendo falar ou fazer. Mas hoje Deus me trouxe aqui com uma missão em nome de Jesus, destravar os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos começar a ouvir de fato aquilo que Deus está querendo liberar sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui em Amós, mais ou menos 760 a.C., reinado de Jeroboão, Israel, reinado de Uzias, a gente está falando de um tempo de muita estabilidade política, de muito crescimento econômico, de muita expansão territorial, de muita fartura, de muita riqueza, de muita... tudo que você imaginar que é bom, não estava tendo nos dois reinados. Então imagine a época mais fértil do reinado, só deixa o de Salomão do lado, que foi mais ainda, mas imagine uma época fértil de crescimento, de evolução, de tudo que você imaginar de bom, de dinheiro, de cultura, de escritos, de tudo, meu irmão, de tudo. Estava no ápice, eles estavam caminhando, eles estavam crescendo, eles estavam avançando, porém, espiritualmente, tudo estava corrompido. Então, apesar da prosperidade externa ser absurdamente grande, a gente tem alguns pontos importantes acontecendo dentro dessa prosperidade externa. Injustiça social, os ricos estavam explorando os pobres, corrupção nos tribunais, desigualdade extrema, e inclusive Amós, se você for parar para ler, ele vai denunciar isso várias e várias vezes. E acredito que o pior de tudo, religiosidade vazia, porque os cultos estavam acontecendo normalmente, os sacrifícios estavam sendo feitos, as festas religiosas estavam sendo mantidas, porém, sem coração, sem arrependimento, sem avivamento, sem ouvir a voz de Deus. A mistura de adoração com outros deuses e outros altares corrompidos estavam fazendo um povo a viver uma vida corrompida, vamos dizer assim. E o que é viver uma vida corrompida? Uma vida de uma vida externa, sem ter uma vida interna correta. É quando eu vou para o culto e está tudo bem. É quando eu dizimo e está tudo bem. É quando eu sirvo e está tudo bem. É quando, às vezes, eu até falo de Deus na minha escola, no meu trabalho, e está tudo bem. Porém, o meu altar está sendo levantado para os outros deuses. Porém, a minha vida não está subindo mais como um cheiro suave diante de Deus. Porém, eu não estou mais escutando a voz de Deus. Então era exatamente isso que estava acontecendo. E afinal, quem era Amós? Amós, ele não era um profeta profissional. Diga para mim, como assim? Como assim? Amós, ele era pastor de ovelhas. Abre para mim em Amós, capítulo 7. Amós capítulo 7, versículo 14. Vamos ler? Em TLH. Amós respondeu. O que ele respondeu? Não sou profeta. Não sou profeta por profissão. Não ganho a vida profetizando. Eu sou pastor de ovelhas e também cuido de... Ou seja, Amós
era um homem comum, como eu e você. Então ele não era profeta por profissão, ele não era pastor de igreja, ele não era apóstolo de igreja, ele não era influencer cristão, ele não era rivalista, ele não era congressista, ele não era taxista, brincadeira. Ele não era nada que termina com isso. Esquerdista, bolsonarista, isso daí. Ele era uma pessoa comum. Ele cuidava de ovelha. E ele fazia o quê? Cuidava de figueiras. Só que Deus estava fazendo algo. Deus precisava de alguém para poder julgar Israel, trazer disciplina e mostrar que logo logo eles seriam invadidos. Só que todos os profetas estavam com todos não, porque sempre existe um que Deus pode contar. Eu venho aqui nessa noite para dizer para você que às vezes você olha para dentro de si mesmo e fala assim: mas eu não sou pastor, eu não sou pregador igual a pastora Gleice, que fala: e aí meu povo? E faz aquele negócio acontecer. Eu não sou tocador, eu não sou teólogo, eu não sou nada disso, mas eu quero dizer uma coisa para você: se existe um coração íntegro e fiel aí da parte de Deus, fique em paz, que Deus vai começar a derramar profecias dentro de você. E talvez seja você aquele que o povo brasileiro está esperando para se levantar, para começar a profetizar sobre essa nação, para começar a se levantar profeticamente, para profetizar sobre esse estado, sobre essas cidades. Porque às vezes nós nos cobramos demais, falando: ah, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo. Meu irmão, Deus não precisa que você saiba de tudo, porque afinal Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Deus precisava julgar Israel, Deus precisava trazer disciplina, e Deus precisava falar que se eles não se voltassem ao Senhor, eles seriam invadidos, tudo ia ter uma divisão, iam para um lado, um para o outro, ia se acabar as tribos, e algo horrível ia acontecer. Porém, antes de Deus agir, porque a gente sabe que mesmo na invasão e no exílio existia um processo de Deus, antes de Deus agir, Deus precisava alertar o povo, sim ou não? Sim. E isso aqui é uma grande lição para a nossa vida. Digo o quê? Antes de Deus agir na nossa vida, antes de Deus permitir uma perca, antes de Deus te permitir para uma divisão, antes de Deus permitir para te levar para um outro lugar, antes de Deus permitir qualquer coisa na sua vida, antes de tudo, Deus vai avisar você. Pode ter certeza que antes de qualquer coisa acontecer na sua vida, Deus vai avisar você. Eu lembro que nós vínhamos já atravessando uma dificuldade na gestação da minha mãe. Antes do Uriel, ela tinha tido um filho, e esse filho, ele não vingou. Essa criança passou por dificuldades, não desenvolveu, e ela teve um aborto espontâneo. E logo nessa gestação, se não me falha a memória, ela já apresentou diabetes gestacional. Foi isso, mãe? Já apresentou diabetes gestacional. E glória a Deus, eles queriam mais um filho. E aí eles foram tentar novamente. E aí veio Uriel. Só que eu me lembro que desde o início, desde o começo, que a gente soube ali, já nos primeiros meses, foi muito difícil. Porque ela começou a tomar muita injeção, ela começou a tomar muito remédio, e as pernas dela começaram a inchar, começou a estourar veia, ela começou a passar mal, minha mãe começou a passar muitas coisas, e eu falei assim: que isso, Deus? Uma vitória, assim, numa guerra dessa? Pelo amor de Deus, Senhor. E eu lembro que era difícil, porque cada ultrassom que era marcado, que a gente presenciava, era triste, porque a notícia sempre era a mesma: Uriel não está evoluindo, Uriel não está crescendo, Uriel não está saudável. Aí teve desses encontros que a gente teve com a médica, que eu fui com ela, que a médica disse: Uriel está com problema no coração. Eu falei assim: meu Deus, Senhor, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, nós cuidamos da sua casa, nós pregamos a tua palavra. Senhor, o que nós fizemos? Porque nós procuramos viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa. Nós procuramos ter temor ao Senhor. Pai, não é possível que o Senhor odeia tanto a gente assim, para nos dar uma criança desse jeito. O que a gente fez? E aí eu perguntava: Senhor Jesus, o que
que é? E o Senhor falando, e a gente não entendendo. Até que um dia antes da minha mãe sair para o hospital, e eu já estava com mais ou menos 8 meses, certo? Antes da minha mãe sair para o hospital, o Adriel chegou em mim e falou assim: a mamãe morreu? Eu olhei para ele e falei: você está repreendido, menino? Não, a mamãe não morreu. Não, mas o Adriel morreu, o Uriel morreu. Que é Adriel? E eu me lembro, na hora de subir uma raiva em mim, querer bater nele. E eu falo assim: menino, a gente é pregador de boa, tem um sermão dele, a gente tem que falar coisa boa, a gente tem que profetizar, a gente tem que ficar falando coisa. Não, mas o Uriel morreu. Eu falei: não, o Uriel não morreu. Então a mamãe morreu? Eu falei: não. Por que você está falando isso? Aí ele falou: porque a mamãe foi, não voltou, está demorando e tudo mais, e a mamãe está doente. E ele veio, e ele falava. Eu falei: Adriel, não. E eu lembro que nesse mesmo dia, não sei se eu me recordo, não voltou no mesmo dia não, né? Ficou uma noite lá. E quando ela volta, e quando ela dá a notícia, que meu pai dá a notícia e fala assim: o Uriel morreu. Aí eu falei assim: rapaz, o Espírito Santo de Deus, nós queríamos reformar o quarto. Eu já estou finalizando. Nós queríamos reformar o quarto, e a gente, minha mãe: filho, deixa, você tem que pintar esse quarto. Gabriel, vocês têm que fazer as coisas, e arrumar, e pôr a cortina, e a gente tem que trazer as coisas. E não dava, a gente não conseguia, alguma coisa não deixava. A gente tinha compromisso, a gente saía, a gente ia para um lugar, eu ia trabalhar, alguma coisa. E eu digo para você que a gente não montou o quarto. Que se o Uriel, se ele tivesse nascido, se ele tivesse vivo, ele ia chegar e a gente ia ter que arrumar tudo. Agora, olhe para mim e diga: existe coincidência? O Espírito Santo, ele, pelo menos eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. Quando o céu e a terra se encontram em um propósito, e o Espírito Santo estava falando assim: não é para ser, não vai ser. Só que nós não queríamos ouvir. E quando a minha mãe chegou em casa, que nós fomos motivar ela falou assim: o médico falou que ele seria a criança mais deficiente possível, que existisse tudo de deficiência que poderia ter, o Uriel teria. Seria uma criança dependente. E aí eu falei assim: meu Deus. E ela ainda falou assim: e outra coisa, existiu um risco de vida para a minha vida, porque era capaz de eu ir, mas não voltar. Porque para quem entende um pouco aqui de medicina ou de saúde, sabe que diabetes não é uma coisa que se brinca. Ainda mais quando você está falando de dar luz. E aí eu cheguei no Adriel e falei assim: Adriel, o Espírito Santo falou através de você, e o Bel não ouviu, me perdoa. Mas quando ela foi, que o Adriel começou a falar aquelas coisas, eu falei assim: Senhor, será? Só que o nosso coração estava aflito, né, mãe? Um dia antes da mãe ir ao médico, minha mãe sentiu um calafrio, foi isso? Um dia antes? Calafrio, uma coisa, um desconforto. E a minha mãe é doida, mãe. Mãe é doida. Se ela sentir uma dor no dedinho do pé, ela vai no médico. Porque ela é assim, não deixa as coisas. Mas nesse dia, ela não foi. Gabriel está querendo dizer que é irresponsabilidade dela? Não, estou querendo dizer que o Senhor não permitiu que ela fosse no médico. Quando foi no outro dia, a médica falou assim: não, ele já está morto, e a gente vai precisar induzir, foi isso? Induzir o parto, e a senhora vai precisar ter ele. E por muito tempo eu me perguntava: nossa, Senhor, mas o Senhor... E é assim que o Senhor fala? Meu irmão, muitas das vezes o que Deus vai falar no nosso coração e na nossa vida, a gente não vai querer ouvir. É verdade. Nós não vamos querer ouvir. Eu lembro que em 2022, antes do nosso presidente assumir, meu pai falou um negócio que ficou na minha mente. Ele falou assim: Deus está permitindo que esse homem entre no governo para a igreja poder se posicionar. 4 anos depois, igreja que se vende para evento político, igreja metida em escândalo de corrupção, pastores e muitos pastores baixando placa de igreja, levando igreja para a justiça porque virou marca. E aí eu parei para pensar e falei assim: pois é, eu acho que realmente Deus que permitiu, a gente que não quis ouvir. Deus vai falar de muitas formas sobre a nossa vida. A questão é,
a questão não é se Deus vai falar ou como Ele vai falar. A questão é se eu vou estar sensível para poder ouvir. Porque Deus está falando aqui com alguém. Amém. Talvez você está cansado demais, distraído demais para poder ouvir. Mas Deus está falando e está dizendo para você: eu já te falei, eu já te avisei, eu já apontei, eu já falei que não, mas você insiste em fazer. Eu já falei o caminho, mas você insiste na contramão. Eu já falei quando, mas você insiste em apressar. Quando quebrar a cara, não ponha culpa em mim, porque eu estou falando, é você que não está ouvindo. O povo estava ocupado demais com a religião, distraído demais com a prosperidade, cego espiritualmente, e por isso que eles não discerniam o que Deus estava falando. Então, o problema de Amós, ou do povo, não era a falta de culto. Repita comigo: o nosso problema não é a falta de culto, não é a falta de palavra, não é a falta de música, não é a falta de profecia, não é a falta de evento, não é falta de nada. Fala abaixo do seu ouvido e fala assim: meu problema é a falta de sensibilidade. Sabe por quê? Porque eles tinham igreja, eles tinham oferta, eles tinham oferenda, eles tinham sacrifício, mas eles não tinham o mais importante: os ouvidos espírito. Apocalipse, ele é muito interessante porque é Jesus falando para todos nós, glória a Deus, aleluia, mas escrito em algumas igrejas. Sim ou não? 7 igrejas. E antes de ser dito as profecias, o que é que Jesus fala? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. E ele vai denominando cada igreja, e liberando a profecia. Ou então, quando um profeta se levantava para poder falar, ele dizia como? Assim diz o Senhor, para que o povo pudesse parar e ouvir, porque sabia que era da parte do Senhor. Então, o nosso Deus, Ele não é um Deus mudo. O problema somos nós. Deus, Ele é um Deus que se comunica, porque em Gênesis, Deus diz: haja luz. Com Abraão, Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Com Moisés, Deus diz: levanta o cajado. Nos evangelhos, Deus fala através de Jesus Cristo. Então Deus sempre foi um Deus de voz. Deus sempre vai falar antes das portas abrirem, antes das histórias serem mudadas, antes das orações serem respondidas. Deus, antes de tudo, vai liberar uma palavra sobre a nossa vida. Por quê? Porque quem ouve antes, vive antes. Repita comigo: quem ouve antes, vive antes. Então o problema, nós já descartamos que não é a ausência da voz, é a falta de sensibilidade. Deus vai falar na palavra, Deus vai falar na oração, Deus vai falar na pregação, Deus vai falar no Espírito. Porém muitos estão distraídos, endurecidos ou acelerados demais para poder ouvir aquilo que Deus tem para falar. Entenda que Deus, Ele não compete com barulho. Ele fala com quem se posiciona, como um amigo fala com o outro. Então quando eu preciso falar com alguém, eu falo: ei, escuta aí, então você viu total? Agora, só no Nordeste que acontece isso. Quando eu preciso falar com o outro, ele pode estar a 5 km de distância, meu amigo. Ele se entende, porque lá em casa é assim. Eu estou no quarto, meu pai está na sala, minha mãe está na cozinha, e o Adriel está no banheiro. E minha mãe quer falar com meu pai, mas ela vai falar com todo mundo, porque ela vai gritar, eu vou ouvir, o Adriel vai escutar, o vizinho vai ouvir, o vizinho da frente também. E eu acho que todo mundo da vizinhança conversa junto com a gente, né? Aí, eu posso, meu irmão, às vezes eu até falo: mãe do céu, tá repreendido, mas meu pai tá aqui, mulher. Aí esses dias, ela foi e ligou, e entrou no quarto, eu estava no quarto. Não, meu pai, perdão. Ele ligou para o pastor Jackson. O pastor Jackson ligou, atendeu o telefone. Quando ele atendeu o telefone, ele estava deitado e eu de fone, ouvindo música. Fala, meu irmão! E ele botou o celular aqui, ó, e a câmera aqui, ele botou o celular aqui. Aí o seu nariz: como é que você tá? Eu falei: pai do céu, mano. Oxi!
Ou ele está de fone, ele vai te ouvir, não precisa gritar não, aqui ó. Aí eu parei para pensar, eu acho que Deus também é assim. Porque a gente para, Deus fala assim, quando ele terminar de gritar, de fazer todo esse barulho, pode deixar, que aí eu vou e me aproximo. Porque muitas vezes nós esperamos Deus de tantas formas. Deus num grito, Deus num rodopio, Deus num xarabacá. E meu irmão, não se espante, Deus pode se manifestar dessa forma? Sim, com certeza. Mas grande parte das vezes que Deus queria falar com Jesus, Jesus ia para o silêncio, longe de tudo e de todos. A palavra de Deus diz o que para nós? Quando nós queremos encontrar a Ele, entre no seu quarto, feche a sua porta, e o seu Pai que está em secreto. E esse é o grande problema nosso. Digo o quê? Que eu quero chegar aqui e eu quero ouvir tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, sendo que aqui é o lugar de eu transbordar, lugar de eu declarar, lugar de eu ter comunhão. E sim, eu vou ouvir através da palavra, através do louvor, mas aqui é o lugar onde eu vou declarar, liberar. Eu venho para cá para me oferecer ao Senhor. Às vezes nós entendemos errado. Nós viemos para um culto para nós oferecemos o nosso dízimo, oferecemos a nossa oferta, oferecemos a nossa vida, oferecemos o nosso louvor, oferecemos a nossa mão, o nosso coração. Talvez você está vindo para o culto errado, porque tem irmão que vem, que não dizima, não oferta, não canta, não louva, não ora, não faz nada, você está em casa. Mas nós viemos para oferecer. Aonde que eu recebo do Senhor? Diga, no secreto. E ali sim, naquele momento profético, Deus revela, alinha, prepara. É no secreto. Então o profético não é espetáculo, é direção divina. O profético ele revela o que está oculto, alinha o coração, prepara o futuro. O profético, meu irmão, ele é fundamental. E nós precisamos se mover no profético. Mas antes nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer que nós possamos declarar. Então eu quero dizer para você que hoje não é só mais um culto. Hoje é a noite da voz de Deus na sua vida. Talvez você veio para cá querendo, sei lá, trair sua mulher. Deus olha para você e fala assim, não faz isso, porque senão ela vai te deixar e você não vai encontrar uma boa igual ela. Porque ruim com ela, pior sem ela. Talvez você veio aqui querendo daqui a pouco matar sua mãe quando chegasse em casa. Deus está olhando para você e falando assim, não faça isso, porque ruim com ela e pior sem ela. Talvez você veio para cá querendo roubar o seu chefe para ganhar um dinheirinho a mais porque está tudo difícil. Deus olha para você e diz assim, não faça isso, porque esse dinheiro não é teu e é amaldiçoado na sua vida. Talvez você veio aqui querendo sair daqui, fazer uma ligação rapidinho para falar mal do teu líder, falar mal do teu pastor, falar mal do teu discipulador, e Deus está olhando para você e falando, não faça isso, porque ai daquele que toca no ungido meu. Talvez você veio para cá pensando em fazer tantas coisas, e Deus chega e traz uma resposta, mas a gente está tão ocupado demais com o WhatsApp. A gente está tão ocupado demais fazendo stories, corrigindo a cor para ficar bonito no meu Instagram. A gente está ocupado demais olhando os passos da dança, ou vendo se o Raul errou mais um acorde. Pelo menos 2 ele erra no culto. Aí vê se vai errar um terceiro. Vendo se desafinaram na canção. A gente está ocupado demais vendo se o som está bom ou se a luz está muito forte para mim. E aí o mais importante eu esqueço, que é fazer o quê? Ouvir a voz. Glória a Deus, aleluia. Esses dias eu até falei pro meu pai, falei assim, pai, porque sei lá o que dá para ficar? Eu falei, é só o senhor fechar o olho e orar. Nada disso o senhor vai ver mais. Porque eu louvor, aquilo. Eu falei, rapaz, se o senhor estivesse orando de olho fechado, não ia ver isso não. E esse é o nosso problema. O meu problema. Nosso. É verdade. Se nós estivéssemos ouvindo, focado, a gente não tinha perdido o irmão. A gente não tinha caído na fofoca. A gente não tinha rachado nem dividido. Agora, eu só vivo isso quando existe barulho demais da religião, barulho demais do evento, barulho demais do servir, e eu me esqueço do principal, de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entrar nessa transição profética, meu irmão. Aleluia a Deus. Então, eu gostaria que nessa noite você pudesse se levantar no seu lugar.
Então, se pudéssemos fazer um ato profético aqui. As regiões celestiais,